dia, graça e paz. Vamos continuar os estudos da nossa carta de Tiago. Continuando ainda no capítulo 1, ele vai falar agora sobre riqueza e pobreza. Nós vimos no comecinho ele falando sobre a tribulação, sobre a provação e que ela é instrumento de Deus para moldar o nosso caráter. Todavia, essa tribulação, esse sofrimento, muitas vezes, e sempre, ele vai trazer sobre nós desconforto, vai trazer sobre nós um sentimento de insegurança, vai trazer sobre nós coisas desagradáveis, sentimento que não é bom, mas ele chama a nossa atenção, dizendo, olha, fique feliz quando você passar por sofrimento e por problemas na vida, porque isso faz parte da soberania e do projeto de Deus para o seu crescimento, para moldar o seu caráter. Agora, ele vai passar a falar sobre a riqueza e a pobreza, aquilo que realmente tem valor nessa vida. É possível que os seus leitores estivessem, com certeza eles estavam passando muita dificuldade financeira, pobreza, eles foram roubados, foram espoliados dos bens, estavam sofrendo perseguição, tiveram que deixar suas casas, estavam vivendo fora da Palestina, então em países estrangeiros e passando necessidade. Ao olhar para essa condição e ver as pessoas ao redor deles, provavelmente eles começaram a se comparar com os outros. Isso é comum acontecer conosco. Nós começamos a olhar a vida dos outros e comparar com a nossa. E principalmente com as pessoas que têm mais bens, mais saúde, mais prosperidade do que nós, começamos a questionar a Deus. Será que valeu a pena eu andar com Cristo? Será que valeu a pena eu mudar a minha, entre aspas, religião, deixar o Antigo Testamento, deixar os sacrifícios no templo e seguir a Jesus e crer nele como Messias? Porque agora eu estou enfrentando tribulação, pobreza, perseguição e as pessoas ao meu redor aí estão bem, a saúde delas está perfeita. É mais ou menos aquele pensamento, tanto do livro de Abacuque quanto do Salmo 73 de Asaf. Asaf fala, olha, quando eu olhei isso, quase me resvalou os pés. Eu quase voltei atrás. Porque o questionamento é justamente esse. Valeu a pena confiar em Jesus, estar passando perseguição, estar sofrendo fome, estar sendo perseguido? O que vale para Deus? E aqui ele começa a fazer uma comparação. Tiago compara o rico e o pobre. Ele fala de orgulhar-se. Ele fala da palavra orgulho. E ele começa falando do irmão de condição humilde. O irmão de condição humilde, alegre-se da sua dignidade. E depois fala do rico, para o rico não gloriar-se nas suas riquezas, porque ele vai passar como a erva, como a flor murcha, ele usa várias metáforas aí, mostrando a brevidade da vida e a futilidade, a transitoriedade dos bens dessa terra. Então ele entra nesse contraste e começa a pensar na riqueza e na pobreza. Para alguns, aqueles que são os adeptos da teologia da prosperidade, ser pobre é estar em pecado. Ser pobre é não ter fé. Ser pobre é alguém que é minúsculo no reino dos céus. O Filho de Deus, ele precisa ser próspero. Ele precisa ter bens, ele precisa ter dinheiro, ele precisa ter casa boa, carro zero e assim por diante. Saúde física, tudo isso. Então esses são os adeptos da teologia da prosperidade. Mas a palavra de Deus diz que ser pobre não é pecado. Para eles é. Ser pobre é saber a real condição que você tem diante de Deus. E lá no Sermão do Monte, Jesus falou, bem-aventurados os pobres de espírito, porque a eles pertence o reino de Deus. Pobre de espírito, reconhecer a sua fragilidade diante de Deus. Saber que nada nesse mundo tem valor para a eternidade.
e saber também que tudo que nós somos e temos vem de Deus. É dependência. Ser pobre de espírito é reconhecer a sua insignificância e a sua indignidade diante de Deus. E crer e aceitar a graça de Deus para continuar a viver diante dele. Então, pobreza não é sinônimo de pecado. Ser pobre não é falta de fé. Ser pobre é estar diante de Deus, lutando com a vida, com as ferramentas que Deus nos deu para a edificação da nossa vida e dos irmãos também. A mesma coisa que ser rico. Rico, o cara tem bastante riqueza, ele fala, você não pode se gloriar nessas coisas. Você não pode colocar a sua esperança na instabilidade das riquezas, porque elas são instáveis. Nesse mundo, principalmente. A qualquer momento podemos perder o que temos. A qualquer momento podemos ser roubados. A qualquer momento podemos fazer um investimento errado e perder todo o dinheiro que a gente levou a vida toda para conquistar. Isso é coisa que é passível de se acontecer. Então, se você está bem financeiramente, meu querido, não se orgulhe por isso. Não olhe com desdém para aquele que é mais pobre do que você. Pelo contrário, se alegre em Deus e use essa riqueza para suprir a necessidade dos mais fracos, daqueles mais pobres e, principalmente, investir na obra de Deus. Invista na obra de Deus. Ajude a missionários, a projetos de missões. Faça com que a palavra de Deus possa chegar aos confins dessa terra, ajudando os Gideões internacionais na distribuição, pagando, financiando a impressão da palavra de Deus em várias línguas para ser distribuídas. Faça a sua parte, dedique os bens que você tem para a glória de Deus. Essa é a mensagem aqui. Então não fique orgulhoso. E ser rico também não é pecado. A riqueza, ele é um dom de Deus. Se você conquistou riqueza, dê graças a Deus. Mas não fique orgulhoso pensando, o meu braço conquistou isso. A minha força, a minha inteligência e a minha capacidade. Tudo isso vem de Deus. Então, não se glorie nisso. Não seja orgulhoso por ter mais bens do que os seus irmãos. Pelo contrário, faça com que essa riqueza trabalhe para você, visando a glória e o louvor do Deus eterno que te deu tudo isso. Pensando sobre isso, o Tiago, o autor aqui da lição, ele vai enumerar 3 moedas que a nossa sociedade valoriza, nesse século XXI, principalmente. A primeira é a riqueza. A segunda é a beleza, e a beleza física, inclusive. E a terceira, a inteligência ou a capacidade de cada um. Então, o valor dessas coisas nesse mundo é muito grande. E nós temos, como cristãos, a tendência de nos deixar ir por esse caminho. Então, eu sou melhor do que fulano em um aspecto, então eu vou me orgulhar porque eu sou superior a ele e ele é inferior a mim. Eu passo a olhar o meu irmão com desdém porque ele não conhece a palavra de Deus como eu conheço, ou ele não tem o saldo bancário que eu tenho, ou ele não tem o título, acadêmico que eu tenho. Eu sou doutor em isso ou aquilo, eu sou PhD naquilo, eu sou mestrado nisso. Então tudo isso é elevado diante dos homens, mas diante de Deus não tem valor nenhum. Ou então eu tenho mansão, eu tenho carro, eu tenho moto, eu tenho avião, eu tenho iate, eu tenho fazendas, tenho muitos bens nessa terra, então eu sou melhor do que aquele que é o meu funcionário e ganha salário mínimo. Amém. Assim é o pensamento desse mundo. Ou então eu sou mais belo ou mais bela do que esse ou aquele, ou essa ou aquela. Então a beleza física é cultuada na nossa sociedade. Haja vista, eu estava vendo uma reportagem agora, essa semana, da recuperação da economia por causa do coronavírus. O setor de beleza, o setor de beleza, de maquiagem, já teve uma recuperação fantástica nesse curto período aqui, que acho que deu 30 dias mais ou menos, que começou a autorização para reabrir. Estava entrevistando uma
dona de salão de beleza, ela disse que nesses dias já 80% do seu movimento normal já retornou. Então as mulheres, entrevistou as mulheres, fiquei muito tempo sem fazer nada, agora vim fazer hidratação, pintar o cabelo, fazer unha, cortar, tirar a sobrancelha, fazer lipoaspiração, drenagem linfática, e tudo isso leva, né, a um consumismo exagerado visando o quê? A beleza física. Então o valor que o mundo dá para a beleza física é muito grande. Então haja visto as academias estarem lotadas, retomando rapidamente o seu movimento, porque a pessoa quer malhar, ela quer perder peso, ela quer ganhar massa, para ser bonito exteriormente, mas o seu interior está completamente em frangalhos, geralmente, né? As pessoas investem muito nas coisas externas e o seu interior, seus valores morais, a sua relação com Deus está completamente arruinada. Então essas são as moedas que o mundo valoriza. Agora, elas são as mesmas que Deus valoriza? Muitas vezes você, como cristão, que pode estar pensando, olhando tudo isso, vê pessoas que têm uma beleza física maior que a sua, tem mais bens que você, está bem de saúde, não está enfrentando tribulação, está perdida. Mas você olha esse aspecto dela e olha para a sua vida, você está muito, talvez até desempregado, enfrentando crise matrimonial ou enfrentando uma enfermidade aí que você não esperava, tendo dificuldades financeiras e uma série de tribulações, mas tem a fé em Cristo Jesus. Aí a pessoa começa a questionar, valeu a pena eu seguir Jesus e abrir mão dessas coisas? Valeu a pena eu continuar fiel a Deus, sendo que eu estou enfrentando tribulação dia após dia? E essas pessoas que não têm Cristo estão bem de saúde, estão com o seu físico em pleno vigor, vendendo beleza, com dinheiro, em paz, entre aspas. Nós precisamos entender que os valores humanos não são os mesmos de Deus. E agora ele passa a mostrar aqui para nós que nós temos motivos de nos gloriar, apesar de toda essa diferença. Mesmo que você esteja enfrentando enfermidade, mesmo que você esteja enfrentando tribulação, existem coisas, um tesouro espiritual esperando por você e por mim. E é nessas coisas que nós devemos investir a nossa vida, porque aqui ela vai acabar muito rápido. E a gente vai ver durante a semana, tem visto durante a semana aí, vários textos falando, fazendo a metáfora da planta, da flor, que sai o sol, ela murcha rapidamente, ela desaparece e é lançada no fogo para se queimar. Assim são as coisas e os valores dessa terra. Mas os valores eternos e as coisas espirituais, elas vão permanecer para todo sempre. E é nisso que nós devemos investir a nossa vida, a nossa dedicação, o nosso dinheiro e tudo que nós somos e temos. Então ele começa a falar aqui alguns motivos de nós nos alegrarmos, não ter orgulho se sentindo melhor do que outro por causa disso, mas nos orgulhar e nos alegrar porque Deus concedeu isso para nós, mesmo sendo nós insignificantes, indignos e não merecedores da sua graça. Primeira coisa, ele vai falar que nós devemos nos orgulhar na nossa posição em Cristo Jesus. Romanos 5:1 fala, nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus diante do Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa, a nossa esperança da glória de Deus. É prometido para nós que quando Jesus voltar, nós seremos revestidos. Esse corpo vai se revestir de imortalidade. Nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo e passaremos a eternidade louvando a Deus e servindo a Ele sem dor, sem enfermidade, sem tribulação e sem nenhum sentimento negativo. Depois, ele vai falar que, apesar das tribulações, nós devemos perseverar, porque é para isso que Deus nos chama. Nós somos raça eleita. Pedro que vai falar na sua primeira carta. Nós somos raça eleita, ou seja, nós temos a linhagem de Deus. Nós somos criados por Deus quando nós nascemos de novo. Nós somos sacerdotes reais, temos acesso à presença de Deus continuamente. Nós somos nação santa, nós somos separados
do mundo e do mal para um propósito que é glorificar o nome do Senhor. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Deus cuida de cada um de nós como o pai cuida do seu filho. Essa é a realidade bíblica. E depois nós temos um propósito de vida. Por que Deus fez tudo isso por mim? Por que Deus me separou e me concedeu tudo isso? Com o propósito de eu testemunhar a respeito dele, de eu anunciar o Evangelho, de eu mostrar na minha vida a presença dele, os valores dele, e não nos moldar a esse mundo. Lembrando lá de Romanos 12, 1 e 2, quando Paulo fala, rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apesar das circunstâncias, apesar da necessidade, apesar da enfermidade, apesar da tribulação, eu vou glorificar o nome do meu Deus. É o que Abacuque fala no final do seu livro. Mesmo que não haja gado, mesmo que não haja colheita, mesmo que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É esse o propósito, é essa a intenção de Deus ao permitir a tribulação. E agora, nós também devemos pensar o seguinte, continuando lá o versículo 2 de Romanos, Não vos amoldeis a esse século. Não vos conformeis com esse século, não tome a forma do mundo, não adote para você os valores e o pensamento desse mundo, mas confia no Senhor, entrega para o Senhor e transforma sua mente com a palavra de Deus para ter esperança, para ter vida eterna e para viver uma vida que realmente vale a pena. Tudo isso, meus irmãos, é motivo de alegria e de orgulho para nós, não um orgulho pecaminoso, mas alegria em reconhecer que, embora indignos, Deus nos tem dado salvação, Deus nos tem dado esperança e tem uma herança eterna esperando por nós lá no céu. Então, coloque a sua esperança e a sua fé e dedica tudo que você tem para buscar essa herança e assim você será bem-aventurado. Amém? Fiquem com Deus e na paz do Senhor.